A várias dezenas de quilômetros acima de nós se estende o universo. Ele é mais vasto do que conseguimos imaginar, mas não está vazio. Nele existem fenômenos incríveis que nosso cérebro é capaz de compreender. Você pode entender que existem estrelas dentro de estrelas, planetas feitos de diamantes, buracos negros do tamanho de átomos e buracos brancos. Em resumo, o cosmos é um lugar surpreendente, e neste vídeo vou contar alguns fatos sobre ele que vão te impressionar. A Terra não é redonda. Você provavelmente já viu fotos da Terra tiradas do espaço, e nelas o nosso planeta parece claramente esférico. Mas a aparência engana, pois na verdade, a Terra não é uma esfera perfeita. E não, a Terra não é plana, ela não tem a forma de um disco. Ao girar, o planeta cria uma força centrífuga que é mais forte no equador e quase nula nos polos. Como a massa da Terra é distribuída de maneira uniforme no interior, a força puxa a parte equatorial para fora, dando-lhe uma aparência ligeiramente achatada, como se alguém enorme tivesse se sentado nela. Mas o efeito é tão pequeno que, se você comparasse o diâmetro nos polos e no equador, a diferença seria de apenas 0,3%. Isso corresponde a 41 quilômetros, o que é o dobro da distância do pico do Monte Everest até o ponto mais profundo da Fossa das Marianas. É quase o suficiente para perfurar a Terra plana antes que os seguidores da teoria da Terra plana apareçam nos comentários. Ajude a combater isso com um curtir e se inscrevendo no canal. Um único clique no polegar dará a este vídeo mais curtidas do que as camisas dos defensores da Terra plana, então faça isso pela ciência. O Sol não queima. Se você recentemente saiu ao ar livre, considerando a pandemia, provavelmente sentiu os raios quentes do Sol em seu rosto. Mas apesar de todo o calor gerado, esse gás quente não queima. Isso porque o termo queimar envolve uma reação química que muda a disposição dos elétrons no átomo, ou seja, o próprio elemento não muda, apenas os elétrons se rearranjam. No Sol, que é composto principalmente por hidrogênio e hélio, ocorre uma reação termonuclear, o que significa que os elétrons não se rearranjam. Em vez disso, a natureza do elemento muda, e o Sol não queima o hidrogênio, mas o transforma em enormes quantidades de hélio e energia, liberando cerca de 300 milhões de toneladas de energia por minuto, o que equivale à explosão de centenas de bilhões de toneladas de dinamite a cada segundo, segundo a NASA. Isso é a grande explosão. Mas essa reação exige uma quantidade astronômica de calor e pressão, como uma panela de pressão do tamanho de uma estrela, com a pressão dentro dela sendo 250 bilhões de vezes maior que a pressão atmosférica da Terra, e a temperatura alcançando impressionantes 16 milhões de graus Celsius. Embora essa cozinha galáctica não queime, ela libera tanto calor que é melhor manter distância. O objeto mais pesado do Sistema Solar. Quando o Sol transforma mais combustível em energia, ele continua sendo o objeto mais pesado do Sistema Solar. O Sol contém 99,85% da massa total do Sistema Solar. Para comparar, os 8 planetas representam apenas 0,135%. Mas espere, eu disse que o Sol é composto por gases como hidrogênio e hélio. Como esses gases podem ser mais pesados que os sólidos? A questão é que a enorme pressão dessa esfera quente condensa a maioria das partículas de gás em seu núcleo. Embora o núcleo do Sol represente apenas 2% do seu volume, sua densidade é 15 vezes maior que a do chumbo, o que significa que ele representa metade da massa total do Sol. Por isso, mesmo que o diâmetro do Sol seja 109 vezes maior que o da Terra, ele pesa cerca de 333 vezes mais. A estrela mais pesada. O nosso Sol é muito pesado, mas se ele fosse competir com outras estrelas no universo, ele estaria na categoria leve. No topo da lista de peso superpesado estaria uma enorme estrela chamada OR 136A1. Embora seu nome não seja impressionante, ela pesa 315 vezes mais que o nosso Sol, o que equivale a quase 105 milhões de terras. Por que essa estrela é tão pesada? Se você apontasse um telescópio para uma distância de 163 mil anos-luz, poderia admirar a nebulosa chamada Tarântula, onde veria uma estrela rara do tipo Wolf-Rayet. Essas estrelas são compostas por elementos pesados, como o hélio,
carbono e nitrogênio, o que as torna muito pesadas e brilhantes. Se você comparasse essa estrela com o nosso Sol, ela seria tão mais brilhante que eclipsaria o Sol da mesma forma que o Sol eclipsa a Lua. Mas todos concordam que, nesta competição, o Sol não tem chances contra a OR-136A1. A maior estrela. A OR-136A1 é pesada, mas relativamente pequena, com um diâmetro apenas 35 vezes maior que o do nosso Sol. Agora, a maior estrela do universo está na constelação de Escorpião, na galáxia Via Láctea, a cerca de 5.219 anos-luz de distância. Mesmo com isso, ela se destaca entre as pequenas estrelas ao redor devido ao seu incrível tamanho. Seu raio é 1.700 vezes maior que o do Sol, e seu diâmetro é de mais de 2 bilhões e 360 milhões de quilômetros. Se você viajasse nela a 3 km por segundo, levaria quase 10 anos para chegar lá. Com transporte terrestre, uma viagem sem paradas, a 80 km por hora, levaria 3.371 anos. Fico curioso para saber o que se desgastaria mais rápido, os pneus ou sua sanidade. A nona planeta. Se você viajasse além dos limites dos planetas do Sistema Solar, chegaria a uma região escura e fria chamada Cinturão de Kuiper. Ao contrário das órbitas circulares dos planetas, grandes objetos nesse cinturão têm trajetórias mais elípticas. Embora eles também girem em torno do Sol, os objetos mais distantes no cinturão se movem em uma direção única. De acordo com os princípios da astrofísica, essa desigualdade deveria ser, por assim dizer, impossível. No entanto, recentemente, cientistas sugeriram que as trajetórias curvas podem ser lógicas se houver um planeta enorme se movendo na direção oposta, equilibrando-as. De acordo com os cálculos, sua massa deveria ser cerca de 10 vezes maior que a massa da Terra. Considerando seu tamanho, surge a pergunta: por que ainda não a notamos através dos telescópios? Isso pode ser explicado pela órbita inacreditável. O planeta mais distante do Sol conhecido até agora é Netuno, a 4,5 bilhões de quilômetros, e um ano lá dura 165 anos. A órbita do nono planeta deveria ser 20 vezes mais distante, e uma volta completa ao redor do Sol levaria de 10 a 20 mil anos. No entanto, não existem imagens específicas de satélites ou telescópios, e esse planeta ainda é teórico. O que você acha? Ele existe? Escreva nos comentários. Contar cada estrela no céu parece uma tarefa infinita, mas com a ajuda da matemática, podemos estimar o tempo isso levaria. Comecemos com a nossa galáxia, a Via Láctea. Cálculos mostram que ela contém de 100 a 400 bilhões de estrelas. Vamos usar isso como ponto de partida. Agora, precisamos entender quantas galáxias existem no universo. Como não sabemos os verdadeiros tamanhos do universo, essa é uma questão difícil, mas um astrônomo chamado David Convoy sugeriu que pode haver cerca de 10 trilhões de galáxias. Multiplicando isso por 100 bilhões de estrelas por galáxia, chegamos a aproximadamente um septilhão de estrelas, ou seja, um número seguido de 24 zeros e uma quantidade enorme de poeira estelar. Agora temos esse número. Quanto tempo você acha que levaria para contar cada estrela se contássemos uma por segundo? Você levaria mais de 31 quadrilhões de anos para contar todas as estrelas. Essa missão é claro, impossível, mas parece que encontramos o trabalho mais inútil que poderia existir na NASA. Infelizmente, as estrelas não são eternas e, quando morrem, explodem. Essas explosões cósmicas são chamadas de supernovas. Estrelas enormes, que são no mínimo 8 vezes mais pesadas que o Sol, absorvem toneladas de hidrogênio em seus núcleos. A energia gerada cria uma pressão externa intensa que impede que a estrela se desfaça devido à sua própria gravidade. Mas, quando o combustível acaba, a gravidade vence a pressão e a estrela finalmente se destrói. Isso acontece de forma repentina, como observar algo que é 1 milhão de vezes mais pesado que a Terra explodindo em apenas 15 segundos. Esta animação criada pela NASA mostra como as ondas de choque destroem a camada externa da estrela. Muitas pessoas pensam que a explosão é esférica, mas isso nem sempre é o caso.
A prova disso é a supernova 1987A, a 160 mil anos-luz de distância de nós. Ela explodiu em 1987, e os cientistas ficaram surpresos ao ver que a explosão não foi esférica como esperavam, mas se moveu mais rápido e de forma muito mais forte em diferentes direções, de modo que o brilho da estrela parecia um laço borboleta de um lado e como o olho de Sauron do outro. E o que você vê? Os restos de algumas supernovas podem parecer incríveis, mas outras deixam algo bem assustador. Se o núcleo sobrevivente de uma estrela massiva que explodiu perde a força do calor interno que contraria a gravidade, ele colapsa. Esse fenômeno impressionante é o que os cientistas chamam de buraco negro. Mas isso não é como o colapso de um prédio, pois a estrela se afunda em si mesma e sua superfície diminui rapidamente, alcançando o horizonte de eventos. Esse é o limite onde a velocidade necessária para escapar da gravidade da estrela supera a velocidade da luz. Ou seja, tudo que se move mais devagar que 300 mil km por segundo é puxado para dentro do objeto gravitacional em constante colapso, sem luz. O tempo ao seu redor desacelera até parar para os observadores, como se fosse um corpo em ruínas, congelado no tempo. Mas como é a aparência de um buraco negro? Você provavelmente já viu filmes onde são representados como buracos do tamanho de planetas, mas eles podem ser muito maiores. A 10 bilhões de anos-luz de distância, em um aglomerado, há um buraco negro chamado Tom 618, que é 66 bilhões de vezes mais pesado que o Sol e, naturalmente, é gigantesco. Segundo cálculos, seu diâmetro ultrapassa 3.190 bilhões de quilômetros. Para você entender, isso é 2.600 vezes maior que a distância da Terra ao Sol. Não é surpresa que ele se encaixe na categoria de buracos negros ultramassivos. Mas, se você tem dificuldade em compreender essa escala imensurável, veja o outro extremo da escala de tamanhos. Ao contrário das estrelas, buracos negros podem ser minúsculos. Os cientistas sugerem que podem ser do tamanho de um átomo, a menor unidade de matéria no universo. Mas cuidado, até mesmo esses pequenos buracos negros teriam uma massa relativa igual à de uma montanha, e se você não quer ser preso, é melhor manter distância desses mini buracos negros. Buracos negros recebem toda a atenção, enquanto os buracos brancos quase não têm espaço na mídia. Como o nome sugere, são teoricamente opostos aos buracos negros. Como já mencionei, buracos negros têm limites gravitacionais dos quais quase nada pode escapar. Nos anos 70, alguns cientistas realizaram alguns cálculos e concluíram que pode existir um objeto oposto, que não deixa nada entrar. Ou seja, um buraco negro absorve matéria, enquanto o buraco branco a expulsa. Isso seria um objeto incrivelmente brilhante, liberando energia no espaço a uma velocidade surpreendente. Mas como eles se formam? Felizmente, eles não são perigosos para a Terra. De acordo com a teoria, eles se formariam de forma oposta aos buracos negros. Ou seja, eles não colapsam sobre si mesmos, mas uma singularidade superdensa expulsa matéria até formar uma estrela. No entanto, isso violaria várias leis fundamentais da física e, como nenhum buraco branco foi observado até agora, eles permanecem apenas como uma hipótese. No entanto, buracos negros também eram apenas uma teoria até 1971, ou seja, há 50 anos. Talvez em meio século surja um buraco branco e revele mais sobre essa questão. Em algumas regiões, a chuva é muito valorizada, mas em alguns planetas do nosso sistema solar, ela é inestimável, porque lá literalmente chove diamantes. Tudo começa nas atmosferas dos gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nessas atmosferas, há grandes quantidades de metano. Durante tempestades, a energia elétrica converte o metano em fuligem. O metano se transforma em uma substância que se junta e endurece em pedaços de grafite. Ela se torna mais pesada, e a gravidade a puxa para baixo. Sob a pressão crescente da atmosfera do planeta, enquanto cai, os átomos de carbono se comprimem em diamantes de tamanhos incríveis. Alguns deles têm cerca de 1 centímetro de diâmetro. Em planetas como Saturno,
Essas tempestades são tão frequentes que a cada ano cerca de 1.100 toneladas de pedras brilhantes caem na superfície. Isso seria suficiente para fazer um traje para Jennifer Lopez. Uma planeta de diamantes, e falando de planetas com muitos diamantes. Todos esses gigantes gasosos devem dar lugar ao planeta 55 CNCR. Quando essa superterra foi descoberta na constelação de Câncer em 2004, os cientistas começaram a analisar sua composição. Segundo seus cálculos, esse planeta rico em carbono é 8 vezes mais pesado que a Terra, mas seu raio é apenas 2 vezes maior. Isso significa que o planeta é composto por compostos densos de carbono, como grafite e, estranhamente, diamantes. Mas eles definitivamente não serviriam para colares. Os cientistas acreditam que uma espessa camada de diamante puro cobre as camadas internas do planeta, representando 1/3 de sua massa. Quanto isso custa? Se esse planeta fosse avaliado pelo conteúdo de diamantes, ele valeria quase 27 quintilhões de dólares. Uma soma incompreensível, mas as excursões para esse planeta seriam muito quentes, com temperaturas de até 2149 graus na superfície. Então, 55 CNCR é um diamante extraterrestre no qual não podemos pousar. O furacão hexagonal. Na escola, provavelmente, te contaram que a coisa mais impressionante de Saturno são seus anéis, mas se você olhar mais de perto, verá seu lado mais impressionante. Especificamente, 6 lados. No polo norte desse gigante gasoso, uma tempestade hexagonal está sempre furiosa. Foi detectada pela primeira vez em 1988 nas gravações da Voyager, e as visitas subsequentes da sonda Cassini em 2004 mostraram detalhes impressionantes desse furacão. De acordo com imagens térmicas, sua largura é de 32.000 km, a profundidade é de quase 100 km, e a velocidade do vento é de cerca de 354 km por hora. Mas como tudo isso forma um perfeito hexágono. Normalmente, na natureza, padrões assim não se formam em linhas retas. Baseados nos dados conhecidos, os cientistas tentaram recriar a tempestade de forma estranha usando um computador, adicionando pequenas perturbações ao fluxo de ar oriental ao redor do polo. Descobriram que os fluxos se chocavam e se envolavam na forma de um hexágono. Parece que o universo não cortou os cantos ao criar esse fenômeno. O brilho surpreendente. Você já viu o maior show de luzes na Terra? Não estou falando sobre as decorações de Natal dos americanos. Por mais brilhantes que sejam, elas não se comparam às luzes naturais da aurora boreal. Ondas de cintilantes fitas esmeralda dançam pelo céu noturno, e embora seja um deleite para os olhos, é melhor visto à noite. O brilho é causado pelo Sol. Ele se forma quando os ventos solares, partículas carregadas eletricamente emitidas pelo Sol, colidem com o campo magnético da Terra. Algumas partículas se movem ao longo das linhas do campo até os polos magnéticos, onde ficam presas e começam a colidir com os átomos da atmosfera, liberando energia na forma de luz. O oxigênio emite luz vermelha e verde, enquanto o hidrogênio e o hélio brilham em roxo e azul. Mas a aurora não acontece apenas na Terra. Os ventos solares podem atingir planetas distantes como Júpiter. Usando câmeras ultravioleta, o telescópio Hubble capturou a impressionante aurora polar de Júpiter em 2016. Seu campo magnético é 20.000 vezes mais forte que o nosso, e as auroras lá são tão vastas que cobrem áreas maiores que a Terra. Não apenas Júpiter, Saturno também tem impressionantes auroras nos polos. Em imagens ultravioleta feitas em 2018, elas são azuis, mas as imagens capturadas pela sonda Cassini indicam que para o olho humano, essas fitas parecem vermelhas e roxas. E agora vimos as auroras de Terra, Júpiter e Saturno. Qual planeta, na sua opinião, tem o brilho mais bonito? Escreva nos comentários, e depois veremos quem será o líder. Estrelas de matrioca. Parece que no vasto universo há espaço suficiente para todas as estrelas, mas de acordo com a teoria da estrela líquida, algumas estrelas não têm limites próprios e existem dentro de outras estrelas maiores, como as matriochas. Parece incrível, mas há 2 teorias que explicam esse fenômeno, e em nenhuma delas uma estrela aparece do topo de outra.
Tudo começa com um sistema binário, onde dois corpos estão ligados pela gravidade. A estrela mais massiva se torna uma supernova, resultando em uma pequena estrela de nêutrons superdensa. Com o tempo, o corpo remanescente se transforma em uma supergigante vermelha e se expande. Nesse momento, a estrela de nêutrons entra em espiral para o centro dela, onde fica envolta em uma camada de gás quente, como um parasita cósmico. Segundo outra versão, devido à energia da supernova, a estrela de nêutrons literalmente entra no gigante vermelho. É como chutar uma bola de futebol para o gol, mas essa bola pesa tanto quanto 2 sóis, e a temperatura do gol é de 4.227 graus. Vamos rezar pelo pobre goleiro. Pôr do sol estranho. Em 2015, o Rover Curiosity mostrou um pôr do sol azul em Marte. Sim, azul. Mas durante o dia, o céu é laranja. É o oposto do que vemos na Terra. Como isso é possível? Nosso céu é azul devido às moléculas da atmosfera que bloqueiam parcialmente a luz solar e a dispersam. Mas elas dispersam melhor as ondas curtas de luz azul do que as ondas longas de luz vermelha. No entanto, durante o pôr do sol, a luz solar passa por uma atmosfera densa, fazendo com que a luz azul se disperse, deixando apenas tons vermelhos e laranjas. Mas em Marte, é um pouco diferente. Lá, a atmosfera é mais fina e está cheia de poeira de óxido de ferro, conhecida como ferrugem, o que faz o planeta parecer vermelho durante o dia. A luz vermelha se dispersa através dessas partículas e o céu parece laranja. Mas ao anoitecer, a densidade da poeira dispersa quase toda a luz vermelha, tornando as ondas curtas de luz azul mais visíveis, criando um halo de índigo ao redor do Sol poente. Em geral, os pôr do Sol são diferentes, mas bonitos, exceto em Vênus. Nesse planeta vulcânico, a atmosfera é tão densa que o Sol não é visível. Em 1971, a sonda soviética Venera tirou fotos da superfície do planeta, onde o céu tem um tom amarelado venenoso devido às nuvens de dióxido de carbono e ácido sulfúrico em sua atmosfera. O pôr do Sol em Vênus seria algo assim. Parece uma sala de estar vibrante que teve a luz apagada. E que tal planetas sem atmosfera, como Mercúrio? Sem moléculas para dispersar a luz, o céu seria muito parecido com o da nossa Lua, totalmente preto, tanto de dia quanto de noite. Houston, acho que encontramos o planeta natal de todos nós. Quais desses fatos mais te surpreenderam? Conte-nos nos comentários abaixo do vídeo. Obrigado por assistir.